Uma das coisas bem legais, e sim, eu acho que um dos grandes objetivos do Instituto Hélice é olhar para o empreendedor. Seja o nosso empreendedor local aqui da nossa região, seja para o empreendedor que está em todo o Brasil ou fora dele. Então, na medida que a gente vai oferecendo problemas que têm que serem resolvidos, né, a partir da conexão com startups, a gente tem a grande oportunidade de mostrar um ecossistema de negócios para esse empreendedor. Muitas vezes o que o empreendedor precisa ainda está em uma etapa anterior, ele precisa ainda dessa mentoria, ele precisa ainda testar se aquela solução dele realmente vai dar certo. Então a gente pega desde startups que estão no estágio inicial, early stage, até startups que já têm um produto já consolidado, um cliente já definido. Tanto faz isso, para nós o importante é estar ao lado do empreendedor. E no momento que o Instituto Hélice está ao lado do empreendedor, ele possibilita também a essas empresas associadas colocar os seus intraempreendedores ao lado dos empreendedores que estão aqui fora. Então isso é muito bacana, isso gera um potencial de criatividade, de inovação, de colaboração tremendo e que aí sim podem daí derivar soluções e coisas muito boas, tanto para as empresas quanto para a nossa região e para o ecossistema. A Hélice tem uma história muito bacana, porque ela nasce, eu sempre digo, ela nasce de cabeças boas, né? Existia já um movimento aqui na Serra Gaúcha, principalmente em Caxias do Sul, de alguns executivos e algumas empresas que estavam tentando fazer alguma coisa diferente em termos de inovação. Então, não tanto associado a um CNPJ, mas sim a alguns CPFs, né? E essas pessoas, elas começam a se reunir e começam a propor, puxa vida, se nós estamos conseguindo avançar em nossas empresas, em termos de inovação, em criar novos ambientes de colaboração e inovação, por que a gente não pode fazer parte disso de forma conjunta, se o espírito é de cooperação e colaboração? A nossa região da Serra, ela tem todos os elementos para a formação de um ecossistema de inovação. Mas geralmente esses ecossistemas eles partem de uma tríplice hélice, eles partem de uma atuação conjunta entre empresas, universidades e também o poder público, né, ou o governo, como se queira dizer. E a nossa diferença até em relação a outros movimentos do Brasil é que as indústrias, as empresas, essa pá da hélice é a que está tracionando todo o movimento. E aí a universidade vem junto, o poder público vem junto, desburocratizando e criando facilidades para que esses novos empreendedores, não só da região, mas também de outras partes do país, possam vir para cá e tocar os seus negócios, né, e crescer os seus negócios aqui. Eu sempre digo que são dois grandes benefícios que a startup tem ao se conectar com a Hélice e com o nosso ecossistema. Primeiro, ela encontra aqui um ambiente muito aberto, friendly, amigável para ela fazer negócios. Porque as empresas que estão na Hélice são empresas que já possuem algum tipo de jornada em termos de inovação. Então elas sabem como se comunicar com as startups, elas não estão com as portas fechadas. Então ele vai encontrar um ambiente que ele precisa para começar uma conversa. As startups, elas buscam basicamente duas coisas. Elas buscam uma mentoria, elas testam se aquela solução que elas estão oferecendo faz sentido, se ela vai conseguir colocar isso no mercado mais para frente. Isso nós damos totalmente. Então, ao entrar na Hélice, tu te conecta com essas 13 ou mais empresas e conversa com executivos dessas empresas a qualquer momento. E o segundo grande ganho e benefício para as startups é a questão da escala. Ela pode, ao mesmo tempo que ela está apresentando uma solução para uma das empresas, ela pode estar fechando negócio com 3, 4 ou mais de uma empresa. Então, o Smart Money, que é essa mentoria e a capacidade dele poder botar a solução dele e escalar rapidamente a solução dele, são dois diferenciais que o nosso ecossistema e dentro do nosso ecossistema o papel da Hélice oferece. Praticamente 1 ano e meio, 2 anos antes de iniciar a Hélice. Também foi um pouco dessa nossa experiência
nas nossas primeiras conexões com startup que nos levaram a, junto com essas outras empresas, a criar a Hélice, porque a gente começou a entender que algumas das coisas que a gente estava resolvendo aqui dentro não era só para nós, elas podiam ser replicadas para outras empresas. E quanto mais o nosso ecossistema como um todo da região da Serra crescesse, fosse pujante, melhor para nós, mais benefícios nós teríamos. O número de startups que se conectaram e hoje estão oferecendo as suas soluções para as empresas Randon, o número de mentorias que os nossos executivos puderam realizar junto com as startups, porque não ganha só a startup, o nosso executivo, o nosso líder também ganha ao ter essa interação. Então são coisas mensuráveis, são coisas quantitativas. Mas também existe um grupo que eu chamo mais qualitativo. Uma das coisas muito bacanas que aconteceu entre as empresas associadas da Hélice é a troca que está existindo entre essas empresas, as portas abertas. Então é muito normal e comum eu receber aqui as outras associadas do Hélice, como eu poder estar visitando as outras empresas, a gente trocando as nossas práticas, trocando os nossos acertos, trocando os nossos erros e principalmente também trocando os nossos erros, porque essa cultura está impregnada. Essas empresas estão entendendo que o erro faz parte desse processo de crescimento, de maturidade nessa jornada da inovação. Então isso não se mensura de uma forma quantitativa, mas tem um ganho talvez muito maior porque está impactando na cultura dessas empresas. O Instituto Hélice ele vem trazendo ao longo do tempo ganhos que não estavam dimensionados quando a gente iniciou o processo. Um deles é exatamente esse, né? O impacto na cultura das empresas.